Quantas vezes hoje você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes engoliu palavras que deveria ter falado? Quantas vezes evitou um conflito que precisava acontecer? Você sabe exatamente do que estou falando. Aquele momento quando seu chefe te sobrecarrega e você sorri dizendo, claro, sem problema. Quando alguém te desrespeita e você finge que não aconteceu. Quando você deveria defender sua posição, mas escolhe ser educado. Em 1864, um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski escreveu algo que vai cortar sua alma. Sou um homem doente, um homem mau, mas principalmente um homem do subsolo. Ele estava descrevendo algo devastador, o homem moderno que pensa demais para agir, o homem que se tornou tão civilizado que perdeu acesso à própria força. E deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar como você vê sua vida. E se você não tem problema de assertividade? E se você tem o mesmo problema do protagonista de Dostoiévski, consciência excessiva que te paralisa? E se isso não é acidente? Se você tem coragem de descobrir por que você foi programado para ser invisível na própria vida, fica. Porque nos próximos 18 minutos, Dostoiévski vai te mostrar algo que seus pais, escola e sociedade nunca quiseram que você soubesse. Dostoiévski criou o arquétipo mais brutal da literatura, o homem do subsolo, aquele que vive escondido da própria natureza, analisando infinitamente cada ação, paralisado pela própria consciência, e você é a versão 2.0. O homem do subsolo original dizia, sou educado demais para ser primitivo. Você, homem do subsolo moderno, diz, sou sensível demais para ser agressivo. Mesmo vírus, nova variante. Dostoiévski percebeu algo que corta até o osso. Quanto mais civilizado o homem se torna, mais impotente ele fica. Não por acidente, por design. Ele escreveu, um homem culto do século XIX deve ser principalmente um ser desprovido de caráter. Traduzindo para 2024, quanto mais você se torna o homem ideal da sociedade, menos você consegue agir na própria vida. Olha o paradoxo devastador que você vive todos os dias. Você sabe exatamente o que deveria fazer. Quando seu chefe te sobrecarrega na sexta às 18 horas, você sabe que deveria dizer não. Quando aquele amigo só aparece quando precisa de algo, você sabe que deveria cortar. Quando alguém te desrespeita na frente de outros, você sabe que deveria reagir. Você tem total consciência de que está sendo pisado. Você analisa perfeitamente cada situação, consegue explicar com precisão cirúrgica por que tal pessoa está errada, por que tal comportamento é inaceitável, por que você deveria ter reagido diferente. Mas você não consegue agir. Dostoiévski chamava isso de doença da consciência, a maldição do homem que pensa tanto que perdeu a capacidade de ser instintivo, que analisa tanto cada consequência que nunca toma nenhuma decisão, que tem tanta inteligência emocional que esqueceu como acessar a própria força. Eu chamo de paralisia existencial moderna. Você é o homem mais consciente da história e exatamente por isso o mais impotente. Sua incapacidade de dizer não não é bondade, não é educação, não é sensibilidade, é impotência disfarçada de virtude. E o pior é que você sabe disso. Lá no fundo você sabe que está vivendo como um fantasma educado, flutuando pela própria vida sem nunca realmente existir nela. Dostoiévski escreveu, o homem do subsolo sabe mais que todos os outros, mas não consegue fazer nada com esse conhecimento. É exatamente isso que acontece contigo. Você é um especialista na própria vida, mas um estranho na própria existência. Deixa eu te mostrar como fabricaram um homem do subsolo moderno em você. É uma obra de engenharia social perfeita, executada ao longo de décadas, e você nem percebeu que ele estava acontecendo. Começou na infância. Lembra quando você era criança e mostrava qualquer impulso natural? Raiva, frustração, vontade de lutar, de gritar, de impor sua vontade? Era imediatamente corrigido. Menino educado não grita, não briga, não incomoda. Usa suas palavras, não suas mãos. Seja gentil, seja bonzinho. Meninos que brigam são malvados. Todo impulso autêntico seu foi sistematicamente rotulado como moralmente errado. Você aprendeu que sua força natural era perigosa, que seus instintos eram primitivos, que ser civilizado significava reprimir qualquer reação espontânea.
Eu lembro de uma situação quando tinha uns 8 anos. Um garoto mais velho me empurrou no pátio da escola. Meu instinto foi empurrar de volta. Mas antes que eu pudesse reagir, uma professora apareceu e disse: "Meninos educados resolvem problemas conversando, não brigando." Me levou para a diretoria para aprender a usar palavras em vez de violência. Naquele momento, aprendi que defender-me fisicamente era errado, que reagir instintivamente era primitivo, que ser inteligente significava engolir agressões e tentar conversar com quem não queria conversar. Aí veio a adolescência, e a domesticação se intensificou. Qualquer traço de assertividade natural virou masculinidade tóxica, machismo estrutural. Homem desconstruído não impõe opinião. Pessoa madura sabe ouvir todos os lados. Lembra dessa época? Quando você começou a questionar seus próprios impulsos? Quando ter opinião forte virou falta de empatia? Quando defender sua posição virou ego inflado? Quando mostrar firmeza virou agressividade desnecessária? Você reprimiu qualquer acesso à sua força natural, porque foi convencido de que ela era tóxica. Aprendeu que homem evoluído é aquele que nunca incomoda, nunca impõe, nunca força nada, que sempre busca consenso, sempre evita conflito, sempre cede para manter a paz. E aí chegou a vida adulta e veio o golpe de misericórdia. Te venderam que todo conflito pode ser evitado com comunicação não violenta e inteligência emocional. Vamos conversar e resolver isso como adultos. Não precisa brigar, vamos encontrar um meio termo. Pessoa madura não se altera. Te convenceram de que sempre há uma solução win-win, que você sempre pode conversar com pessoas que não querem conversar, que sempre pode encontrar um meio termo com pessoas que querem tudo, que conflito é sempre evitável se você for maduro o suficiente. O resultado final foi devastador. Você perdeu completamente o acesso à sua força natural. Você foi condicionado a acreditar que qualquer forma de imposição, resistência ou conflito é sinal de imaturidade. Que pessoa evoluída sempre cede, sempre compreende, sempre perdoa. Você sabe exatamente como é essa sensação. Aquele nó na garganta quando deveria falar, mas não fala. Aquela raiva engolida que vira gastrite. Aquela sensação de desaparecer na própria vida, de assistir sua existência de camarote. Aquele ódio de si mesmo depois que aceita algo inaceitável. Dostoiévski escreveu: "O homem do subsolo sofre não apenas de suas próprias ações, mas principalmente de sua incapacidade de agir. Isso é você. Isso sou eu. Isso somos nós. Homens fabricados para serem funcionais, mas impotentes. Úteis, mas invisíveis. Educados, mas inexistentes. E o mais brutal é que você participou ativamente da própria domesticação. A cada impulso reprimido, a cada reação engolida, a cada sim quando queria dizer não, você reforçou os circuitos neurais da submissão, você treinou seu próprio cérebro para ser obediente." Dostoiévski percebeu que o homem moderno não é oprimido por forças externas, ele é oprimido pela própria consciência doente, pela própria educação que virou prisão mental, pela própria evolução que virou involução. Dostoiévski tinha uma pergunta que aterrorizava e libertava ao mesmo tempo. Raskolnikov, em Crime e Castigo, se perguntava obsessivamente: sou um piolho ou tenho direito? Versão moderna dessa pergunta: sou um bonzinho domesticado ou tenho força natural? E aqui está a resposta que ninguém te disse. Você precisa integrar os dois. Imagine que você tem dois selves vivendo dentro de você. O homem do subsolo, analítico, consciente, paralítico. E o homem de ação, instintivo, direto, efetivo. A sociedade te ensinou que só o primeiro é aceitável. Dostoiévski mostrou que só o segundo é autêntico. A verdade é que você precisa dos dois. Deixa eu te dar ferramentas práticas que Dostoiévski usaria se estivesse vivo hoje. Primeira ferramenta, o mapeamento do subsolo. Durante uma semana você vai virar antropólogo da própria vida. Observe seus padrões, sem julgamento, apenas com curiosidade científica. Com que tipo de pessoa você nunca consegue dizer não? Anote. Em que situações você some da própria vida? Documente. Quando você sente raiva, mas engole. Registre. Que impulsos autênticos você mais reprime? Catalogue.
Não tente mudar nada ainda. Apenas observe. Dostoiévski acreditava que consciência verdadeira precede ação autêntica. Você não pode mudar o que não reconhece. Segunda ferramenta, a escolha do Grande Inquisidor. No conto O Grande Inquisidor, Dostoiévski mostrou que pessoas conscientemente trocam liberdade por segurança. Elas sabem que estão abrindo mão de autonomia, mas fazem isso porque é confortável. Todo dia, antes de qualquer decisão importante, faça esta pergunta devastadora. Nesta situação, estou escolhendo conforto ou verdade? Conforto significa evitar conflito, manter aprovação, não incomodar ninguém. Verdade significa falar o que precisa ser dito, mesmo que doa. Fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja desconfortável. A maioria das suas decisões automáticas são escolhas pelo conforto. Você diz sim porque é mais fácil que explicar um não. Você evita confronto porque é mais simples que resolver o problema. Você engole desrespeito porque é menos trabalhoso que estabelecer limites. Terceira ferramenta, a técnica Raskolnikov. Antes de qualquer sim automático, pause e se pergunte: estou agindo como piolho ou como alguém que tem direito? Exemplo prático, seu chefe te sobrecarrega nas sextas, 18 horas, impulso piolho, claro, sem problema. Pausa Raskolnikov, tenho direito ao meu tempo? Resposta com direito, posso ver isso na segunda de manhã. Não é sobre ser agressivo, é sobre reconhecer que você tem o mesmo direito de existir que qualquer outra pessoa, que seus limites são tão válidos quanto os limites dos outros, que sua vida tem o mesmo valor que a vida de quem está pedindo algo de você. Quarta ferramenta, a integração Dostoiévski. O gênio de Dostoiévski era que ele não dizia para matar o homem do subsolo, dizia para integrá-lo com o homem de ação. Use a consciência para escolher suas batalhas. Use a força para lutar as batalhas escolhidas. Use a análise para entender o jogo. Use a ação para jogá-lo. Por exemplo, seu amigo só te procura quando precisa de algo. O homem do subsolo analisa. Isso é um padrão, ele me usa. O homem de ação reage. Vou cortar essa pessoa. A integração Dostoiévski combina os dois. Vou escolher conscientemente não estar disponível da próxima vez que ele precisar e vou comunicar claramente por quê. Dostoiévski escreveu: a consciência sem ação é covardia. A ação sem consciência é brutalidade. O homem completo precisa de ambas. Não é sobre virar babaca. Não é sobre ser agressivo com todo mundo. É sobre recuperar acesso à sua força natural quando ela for necessária. É sobre parar de ser refém da própria educação. É sobre descobrir que você pode ser gentil por escolha, não por incapacidade de ser outra coisa. A diferença é brutal. Quando você é gentil por escolha, as pessoas respeitam. Quando você é gentil por medo, as pessoas abusam. Dostoiévski sabia que força controlada gera respeito. Fraqueza disfarçada de bondade gera desprezo. Agora chegou o momento que Dostoiévski te força a enfrentar. A pergunta que você não pode mais evitar: você quer continuar sendo o homem do subsolo ou quer voltar à superfície da vida? Porque fingir que não está escolhendo já é uma escolha. É escolher o subsolo. Se você escolher continuar no subsolo, aqui está o que te espera. Vai manter sua consciência limpa. Todo mundo vai falar: que rapaz educado, que homem sensível, que pessoa madura. Vai analisar infinitamente cada situação, vai ter explicação perfeita para cada paralisia, vai entender exatamente por que não agiu, por que evitou conflito, por que escolheu ser diplomático, vai ser amado por todos, porque pessoas amam quem não incomoda, quem não tem opinião forte, quem não exige nada. Vai ser o amigo perfeito que sempre está disponível, o funcionário ideal que nunca reclama, o filho obediente que nunca decepciona, o marido invisível que nunca cria problemas. Vai morrer respeitado, como um homem bom, um cidadão exemplar, uma pessoa que nunca fez mal a ninguém. Vão falar bem de você no seu velório. Vão dizer que você era gentil, educado, compreensivo, mas vai morrer sem nunca ter existido de verdade. Vai morrer como um fantasma que flutuou por décadas sem nunca tocar o solo da própria vida. Vai morrer sem nunca ter conhecido sua própria força, sua própria voz, sua própria presença no mundo. Dostoiévski escreveu sobre isso.
O homem do subsolo morre como viveu, observando a vida dos outros. Você vai morrer como espectador da própria existência. Agora, se você escolher voltar à superfície, aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Vai incomodar pessoas às vezes. Vai descobrir que nem todo mundo quer seu bem. Alguns querem sua obediência. Alguns querem sua disponibilidade infinita. Alguns querem que você continue sendo funcional e invisível. Vai ter que assumir total responsabilidade pelas próprias escolhas. Não vai mais poder culpar falta de assertividade ou personalidade passiva. Vai ter que admitir que escolheu ser submisso porque era mais confortável que ser autêntico. Vai perceber que nem todo mundo vai gostar de você autêntico. E que isso é exatamente o ponto. Pessoas que gostam de você submisso não gostam de você. Gostam do serviço que você presta. Pessoas que respeitam sua força são as que realmente te veem como pessoa. Vai enfrentar conflitos reais. Porque quando você estabelece limites, algumas pessoas vão testá-los. Quando você para de dizer sim automático, algumas pessoas vão ficar irritadas. Quando você escolhe sua própria vida em vez de agradar todo mundo, algumas pessoas vão te chamar de egoísta. E sabe de uma coisa? Algumas pessoas vão te chamar de egoísta mesmo. Principalmente aquelas que se acostumaram com seu altruísmo compulsivo, aquelas que contavam com sua disponibilidade infinita, aquelas que se beneficiavam da sua incapacidade de dizer não. Dostoiévski era devastadoramente honesto sobre isso. Não dá para ser livre e querido por todos ao mesmo tempo. A liberdade tem preço. O preço é a solidão momentânea de quem não se dobra. E olha, eu não vou mentir, dói no começo. Dói dizer não para pessoas que esperavam seu sim automático. Dói descobrir quem realmente te respeita versus quem só te usava. Dói assumir que você desperdiçou anos sendo funcional em vez de ser real. Dói perceber quantas oportunidades você perdeu por medo de incomodar. Mas sabe o que dói mais? Chegar aos 40, 50, 60 anos e perceber que você nunca existiu na própria vida. Que foi apenas um fantasma educado flutuando por décadas, que morreu sem nunca ter nascido de verdade. Dostoiévski fez uma observação brutal sobre pessoas como nós. O homem do subsolo tem medo não de morrer, mas de nunca ter vivido. A morte física é inevitável, mas a morte existencial é opcional. Então eu pergunto novamente, e desta vez você não pode fugir da resposta: subsolo ou superfície? Paralisia consciente ou força autêntica? Aprovação universal ou existência real? Qual você escolhe? Porque esta é a última vez que você pode escolher inconscientemente. A partir deste momento, qualquer escolha que você fizer será consciente. Qualquer submissão será deliberada. Qualquer paralisia será intencional. Dostoiévski te tirou da inocência. Agora você sabe. E não dá para não saber de novo. Não quem tem paciência infinita. Dostoiévski era devastadoramente honesto sobre isso. Não dá para ser livre e querido por todos ao mesmo tempo. A liberdade tem preço. O preço é a solidão momentânea de quem não se dobra. E olha, eu não vou mentir, dói no começo. Dói dizer não para pessoas que esperavam seu sim automático. Dói descobrir quem realmente te respeita versus quem só te usava. Dói assumir que você desperdiçou anos sendo funcional em vez de ser real. Mas sabe o que dói mais? Chegar aos 40 e perceber que você nunca existiu na própria vida, que foi apenas um fantasma educado flutuando por décadas. Então eu pergunto novamente, subsolo ou superfície? Paralisia consciente ou força autêntica? Aprovação universal ou existência real? Qual você escolhe? Dostoiévski passou 4 anos numa prisão siberiana. Trabalhos forçados, frio brutal, condições desumanas. Quando saiu, escreveu algo que me marcou para sempre. Só na prisão aprendi que ter direito de existir não é concessão dos outros, é fato da natureza. Deixa eu contar uma história que nunca contei aqui. Aos 26 anos, eu era o cara que dizia sim para tudo. Chefe abusivo, sem problema. Amigo que só aparecia quando precisava. Claro que ajudo. Relacionamento onde eu desaparecia para não incomodar. Estou bem assim. Eu era o homem do subsolo perfeito, consciente, educado, invisível, até que uma situação me quebrou. Meu pai, no hospital, me disse algo que destroçou minha alma.
Filho, você é um bom rapaz, mas nunca soube quem você realmente é. Naquela noite, eu li Dostoiévski até às 6 da manhã e entendi. Eu tinha medo da minha própria força. Demorou 2 anos para eu sair do subsolo completamente. Perdi algumas pessoas no processo. Descobri que elas gostavam da minha obediência, não de mim. Mas ganhei algo que não tem preço. Minha vida de volta. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua está cansada de viver escondida da própria força. Dostoiévski tinha razão. Um homem culto precisa principalmente de caráter. E caráter não é ser bonzinho. Caráter é ter coragem de existir de verdade, mesmo quando isso incomoda. Se este vídeo te tocou, não é porque você é fraco. É porque você está pronto para sair do subsolo. Se você escolheu a superfície, clique em curtir. Se você quer parar de ser fantasma na própria vida, comenta aí embaixo a última vez que disse não, sem se explicar durante 5 minutos. E se você quer mais conteúdo sobre como existir de verdade em vez de só sobreviver agradando, se inscreve no canal. Ah, e o próximo vídeo vai ser sobre algo que Dostoiévski descobriu e que vai te chocar. Porque as pessoas que mais cobram você para ser bonzinho são exatamente as que mais têm medo da própria força, e porque elas precisam da sua fraqueza para se sentirem seguras. Dostoiévski escreveu: "A verdade é que não sabemos quem somos até sermos forçados a descobrir. Nos vemos na superfície." Este canal não é sobre dar lições, é sobre acender velas em corredores escuros onde muitos caminham sozinhos. Se uma dessas velas iluminou algo dentro de você hoje, já valeu. Se você ainda não se inscreveu no canal, tudo bem. Continue sendo comportado. Continue deixando a vida te empurrar de um lado para o outro. O algoritmo adora quem nunca incomoda ninguém. Agora, se você está pronto para parar de ser a versão domesticada de si mesmo, clique em curtir. Não porque eu pedi, mas porque você concorda. Comenta lá embaixo a última vez que você disse não sem explicar o porquê. E se inscreve. Não por cortesia, mas porque a partir de agora você só faz o que escolhe fazer. Ah, e uma coisa. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Você pode fingir que não, pode tentar voltar para quem era antes de apertar play. Mas já era tarde demais no minuto 3. Os vídeos que estão aparecendo na tela, um deles vai te irritar profundamente. O outro vai te libertar de algo que você nem sabia que te prendia. Não vou dizer qual é qual. Você vai descobrir sozinho. Como toda transformação que realmente importa. Nos vemos do outro lado.